Pode. Bom, oi gente, tudo bem? Primeiramente, desculpe pela fala em língua portuguesa. Eu acho que o tema é pertinente nesse sentido. Já peço desculpa anteriormente porque talvez não seja um tema tão sério quanto os temas anteriores. Mas acredito que vocês possam se divertir bastante com a minha apresentação. Vou falar sobre a pesquisa de doutorado que eu fiz aqui no programa, que vai trabalhar com um grupo de arte experimental marginal daqui do Brasil, do final da década de 70, início da década de 80. Ok. E aí o título da pesquisa é exatamente esse, Grupo Manga Rosa, e em específico uma revista chamada Revista Alienarte, e o diálogo entre arte experimental e design editorial. Ok? Uma apresentação bem breve. Eu sou o Guilherme Godoy, sou... Tá baixo? Tá baixo ainda? Tá bom? Não está funcionando. Não, eles não estão funcionando para eles. Não está chegando também da tradução. Sim, ninguém está me ouvindo. Continua? Agora voltou? Com emoção, vai Corinthians! Sempre com emoção. Corinthians não. Exatamente. Melhor. Sou professor e pesquisador, assim como vocês, na área específica de teoria, história e crítica ao design. Sim? Primeiro apresentar o Grupo Manga Rosa. É um grupo underground, desconhecido aqui no Brasil. Eles são de São Paulo, sim? E, por ironia do destino, alguns deles se transformaram em professores da Universidade de São Paulo, da USP. O grupo nasce nessa circunstância que eu falei para vocês. Entre 78, eles já estão produzindo os primeiros materiais. Então, o primeiro experimento que eles têm em artes aplicadas aí em revista, e eles lançam a primeira revista no ano de 1978 com o título de Alienarte. E aí é uma revista alternativa, não vou chamar de fanzine porque existe uma série de questões aí com o termo fanzine. Então, uma alternativa numa tentativa de se transformar em um modelo alternativo ao modelo hegemônico. Ok? Então, o grupo nasce nessa circunstância e com esse propósito inicial. O grupo muda no decorrer dos anos, produzindo outras coisas relacionadas às artes experimentais. Porém, entretanto, o start, o começo disso tudo, vem a partir de uma publicação editorial. É importante a gente pensar que a contracultura brasileira é diferente da contracultura no resto do mundo. A gente tem uma série de experimentos que nos fazem diferente do que a gente tem como um experimento contracultural em torno do mundo. Sim, no Brasil seria equivalente ao hippie no resto do mundo, mas o nosso termo aqui para o hippie brasileiro, para a versão hippie do Brasil, é desbunde ou desbundado, de bunda mesmo. Sim? O nosso ingrediente que nos faz sermos diferentes é que, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, talvez os movimentos de contracultura tinham sua segurança estabelecida pelo Estado. E aqui, nesse período em específico, o Estado perseguia as pessoas. Então, o ingrediente que nos faz diferente desse modelo é o medo. Então, era extremamente perigoso e, sobretudo, em relação à vida, transitar e questionar estes modelos a partir daí. Ok? Desculpe pela citação grande, eu acho que é interessante trazer
um autor não brasileiro para tentar justificar o termo desbundado, que eu acho que é bem diferente do que a gente imagina do que seja o hippie, né? Numa tentativa de, como eu posso dizer, a diversão e a loucura como processos subversivos ao modelo estabelecido pelo Estado. Então, a partir do ano de 1972, a guerrilha foi exterminada no Brasil. Então, toda tentativa de luta armada, contrário ao governo militar brasileiro, foi literalmente assassinada. E, nessas circunstâncias, não existiam forças contrárias ao governo. Então, para se manter vivo, alguns jovens decidiram, em alguma circunstância, enaltecer o processo de diversão, se divertir, assim como todas as pessoas pretendem, em alguma circunstância, se divertir. Esse talvez seja o pesquisador não brasileiro mais importante sobre os temas de contracultura e brasilidades, que é o estadunidense Christopher Gunn. Vou falar um pouco da minha metodologia, como foi o processo de pesquisa nisso, e mostrar como isso foi divertido para mim. Acredito que possa ser divertido para vocês também. Então, no primeiro momento, como foi o teste da metodologia? Apesar dos pesares, parte dos integrantes do grupo Manga Rosa ainda estão vivos. E temos problemas seríssimos quando a gente fala de pesquisa em história com pessoas vivas. Porque pessoas têm um ingrediente talvez não tão agradável, elas mentem. E nem sempre podemos acreditar no que elas dizem em relação a isso. Eu trouxe uma bibliografia específica em história, envolve os historiadores italiano Carlo Ginzburg, o francês Jacques Le Goff, o inglês Peter Burke, e todos vão participar de um contexto que a gente diz aí que é a microhistória, ou a história fora de uma ordem cronológica ou linear. Aqui no Brasil a gente usa um termo que chama cerceamento do objeto histórico. Então a gente escolhe um objeto em específico e aproxima de uma série de eventos externos para provar que aquilo que a gente está interessado realmente funciona. Para isso eu coloquei o método à prova. E a primeira prova que eu coloquei foi o próprio nome do grupo. Em entrevista com os integrantes vivos do grupo, eu perguntava o porquê do nome Manga Rosa. Se a gente pensar que aos 17, 18 anos de idade, no final da década de 70, no início da década de 80, hoje eles são senhores e que provavelmente não gostam de tocar em determinados assuntos que permeou a fase jovem do seu passado. Sendo assim, foi o primeiro momento que eu coloquei o método à prova, porque eu perguntava de onde era derivado do nome e todos não sabiam me responder. Fiz entrevistas separadas para saber se pegava informações distintas desses integrantes, mas todos eram catedráticos no sentido de dizer, não lembro de onde vem o nome do grupo. Sim? Colocando o método à prova, eu fiz uma pesquisa no maior instituto de agropecuária do Brasil, que é o Embrapa, para saber de onde vem a origem da manga. A manga é um fruto originário do sudoeste da Ásia, sim, e tem como característica sua fertilidade em territórios semiáridos. Achei super interessante pensar sobre isso, que para fazer uma pesquisa em design tive que pensar sobre agropecuária. Em seguida, fui pensar sobre onde vem o termo manga rosa, porque aqui no Brasil, manga rosa também é um termo popular para um modelo específico de cannabis. E um termo muito disseminado. Então, uma modalidade específica de cannabis
sobre a modalidade sativa. Mas eu não conseguia provar que o termo e o nome do grupo tinha ligação direta com isso. Porque eu perguntava a eles e eles simplesmente se recusavam a dizer. E daí eu descobri que o Brasil, em específico, tem o seu cultivo no terreno semiárido brasileiro, que é o norte e nordeste do Brasil, que eles chamam de polígono da maconha, que é onde tem um alto índice de plantação de cannabis fora de um ambiente fechado, num ambiente aberto. E uma das características do polígono da maconha, no Brasil a maconha não é legalizada, e um dos problemas seríssimos que as políticas públicas e de repressão às drogas enfrentam é que as marihuanas que são plantadas no Nordeste brasileiro são em territórios privados, então que precisa de uma prévia anterior para que você possa adentrar esse território, e elas são plantadas em espaço específico entre colheitas e entre árvores específicas. Vocês devem imaginar que árvore é essa, né? Então, entre os pés de manga produzidos no Nordeste brasileiro, no território semiárido, a gente tem um alto plantio de cannabis. Sim? Esse polígono envolve o estado de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Isso é uma foto, uma visão aérea de uma das plantações que foram, agora com o sistema de drones, é possível fazer o monitoramento do plantio. E entre as plantações a gente tem pé de plantas de cannabis. Agora o processo de repressão em relação ao plantio de cannabis é mais eficiente, por assim dizer. Em outra circunstância, a gente tem também esse termo, manga rosa, super presente no vocabulário da música brasileira, no vocabulário popular, né? E durante o período da ditadura, era muito comum artistas brasileiros de música popular criarem frases de duplo sentido a fim de despistar a censura. Sim, e em vários momentos as letras são mencionadas num duplo sentido entre o consumo recreativo de cannabis e o corpo feminino. Isso acontece com a música do Alceu Valença e isso acontece também com a música do Edinardo. E aí, para fechar, essa é a primeira edição da revista Alienarte, né? Ironia do destino ou não, a primeira entrevista que eles fazem é com o Edinardo. Então se pressupõe que o Grupo Manga Rosa, de fato, escolhe o nome sobre essa modalidade do consumo recreativo de cannabis. Por alguma razão eles esqueceram. Por alguma razão eles esqueceram. O segundo estágio é investigação das definições. Tá com delay, né? O segundo estágio é a investigação das definições, e a gente precisava de definição sobre o termo revista. E num retrospecto de uma tentativa de conseguir resgatar o que possamos chamar de revista, nós não temos, tanto em bibliografia nacional quanto bibliografia internacional. E aí eu parto do pressuposto que as revistas são exclusivamente criadas num contexto econômico. A primeira vez que o termo magazine ou revista apareceu foi em 1704, mas visualmente falando, em nenhum momento eles eram diferentes de um jornal ou de um livro. E só em 1870 a 1880, mais ou menos, houve uma distinção entre revista, jornal e livro. Essa aqui é a primeira revista brasileira, Variedades, que é essa do lado esquerdo de vocês.
e a do lado direito de vocês é uma revista ainda do Brasil Colônia. Então, se a gente fizer um comparativo sobre o termo revista, visualmente falando, graficamente falando, nada difere de um livro, propriamente dito. As revistas se permearam como suporte de experimentos gráficos relacionados às artes visuais. Aqui é um modelo de movimento de vanguarda. Aqui uma característica relacionada ao cubismo. E aqui as brasileiras Claxon e Nave Louca. Aqui também exemplos de revistas não convencionais do modelo brasileiro. E aí, por que os artistas resolveram investigar ou experimentar esse tipo de suporte? Que nas artes visuais, a gente tem, a partir da invenção e popularização da fotografia, uma necessidade dos artistas de experimentarem novos suportes. Isso fez com que os artistas tivessem, de alguma maneira, uma tentativa de questionar a ordem vigente do modelo tradicional de revista, sem nenhum tipo de cobrança econômica. E aí, onde existe exatamente esse diálogo, né? O design é uma prática específica alinhada ao capital. E o design não permite, em sua natureza, algo que os artistas fizeram para a produção do design, que é o tempo de maturação. Então, a ideia de tempo para o design é uma coisa muito valiosa. Sendo assim, ele não se dá o direito ao experimento e à maturação do tempo. Então, os trabalhos de design, de maneira paradoxa, né? Eles são projetos que precisam dessa visualidade, necessitam dessa ideia de visualidade, porém, entretanto, não permitem que você usufrua do principal artifício que talvez as artes sejam capazes, né? Que é a ideia de observar, criticar e criar novas linguagens a partir disso. Muito obrigado. So, Chiara team, just to let you know that we're going to use the lunchtime to have the questions because we need to move for the further ones. Otherwise, we will end up without the translation. Thank you.